Bem-vindos ao Endzone 51. Eu sou o Alan Basso e chegamos ao final da nossa trilogia. Eu já mostrei para vocês o que é o quarterback star hot e quais são as duas alternativas que os times usam para bater o hot, que são as rotas hot e o site adjust. Então agora nós estamos prontos para analisar aquela jogada do Dak Prescott nos playoffs do ano passado e descobrir se ele errou ou se ele fez o que tinha que fazer. Então, sem enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta! Bom, eu dei um close aqui na jogada para a gente ver os detalhes um pouquinho mais de perto. O Cowboys está numa jogada que chama 4 Verticals, né? Então, tem 4 rotas verticais, né, como o nome já diz, e tem esse jogador aqui, que é o running back, ele faz uma rota para dentro, que é uma rota null, que no playbook até do Shanahan ela serve como opção de hot, mas aqui para essa jogada acaba não funcionando para isso. Do ponto de vista da proteção ao quarterback, os 49ers avançaram o Fred Warner aqui, né, para a linha de scrimmage. Então você tem 5 jogadores ameaçando o pass rush. E aí, obviamente que a linha ofensiva está focada em bloquear esses 5 jogadores que estão ameaçando o pass rush. Então esse jogador aqui, esse sexto jogador que pode ser uma ameaça no pass rush, esse é responsabilidade do deck, porque se esse jogador vier, como você só tem 5 no bloqueio aqui que já estão comprometidos para esses 5 pass rushers, se esse jogador vier, ele vai estar totalmente desbloqueado e aí o quarterback vai estar hot. Então a primeira coisa que ele precisa fazer é conferir se isso vai acontecer ou não. Se isso acontecer, muda completamente a situação dele, né? Então ele tem uma progressão normal nessa jogada, se ele tiver hot, esquece a progressão, né? Aí você tem que usar a sua rota hot ou um site adjust para bater a situação de hot, tá? Qual que é a rota hot que ele tem de opção nessa jogada? Eu trouxe aqui um exemplo do playbook do McCarthy quando ele era dos Packers, uma jogada de 4 verticals. Então aqui a gente tem as 4 rotas verticais. Tá vendo que essa rota aqui da direita, né, do quarterback, que tá vermelhinha aqui, ó, ela é o quarterback hot, né? Então ela é a opção de hot. E ela tem duas opções. Então ela vem aqui, ela pode ou cortar para dentro, se tiver o meio do campo aberto, né, middle of the field open, ou mofo, ou ele segue reto se tiver middle of the field close. Basicamente é o que isso? Se tiver um safety aqui no meio, né, do campo, que aí o meio do campo é fechado, né, aí ele corre reto. Se o safety estiver aberto aqui, aí ele corta para o meio para fugir do safety, né? Mas de qualquer maneira, essa rota é a opção de hot principal do quarterback. Vamos seguir em frente aqui com a jogada. Logo depois do snap, o Prescott já olha aqui para a ameaça principal dele. Então ele já conferiu aqui que esse jogador está vindo e ele já falou: opa, tô hot. Então esquece a minha progressão normal, minha preocupação agora é bater o hot. Quem que é a rota que ele tem para bater o hot? É essa daqui, a gente acabou de ver. E como o safety está aqui, né, o safety está aberto, né, o meio do campo está aberto também, então ele já sabe que o wide receiver vai fazer o bend na rota, né, chama bend. Ele vai quebrar a rota dele para o meio, porque o meio do campo está aberto, então ele vai fugir do safety. Então, assim que o quarterback vê o pass rush vindo, ele já tem na cabeça que essa aqui é a opção de hot dele que ele tem para bater o pass rush que está vindo desbloqueado. É isso, é 100% foco nisso, não tem outra coisa na cabeça do quarterback. Vamos seguir um pouquinho mais na frente da jogada. Vamos ver
Porque ó, ele já imediatamente já olha para a rota hot dele. Ele já olhou aqui, está de olho no Sid Lamb e tá perfeito, né? Do ponto de vista do ataque, é o que o ataque gostaria, porque assim, essa rota null aqui até poderia ser uma opção de hot, mas você tem um defensor que está ficando aqui, né, para matar essas rotas mais curtas, e inclusive está deixando o Sid Lamb passar livre, né? Então você, como quarterback, olha o seu melhor recebedor contra um linebacker, né? Quem está marcando vindo aqui para marcar o Sid Lamb é o Fred Warner, e o Fred Warner ainda está vindo lá de trás, né? Ele estava aqui na linha de scrimmage ameaçando o pass rush, né? E está voltando correndo, alucinado, para tentar marcar o Sid Lamb. Então, se você parar para analisar do ponto de vista do ataque, é tudo que o ataque quer, né? Você vai ter uma rota que vai fugir do safety aqui para o meio, não tem ninguém grudado no mano a mano, quem está vindo para marcar o seu melhor recebedor é um linebacker, aí você fala, pô, mas é o Fred Warner. Ok, mas é um linebacker. Né? Se você perguntar para o ataque, você gostaria de ter o seu melhor recebedor marcado por um linebacker, qualquer linebacker, todo ataque gostaria, né? É um confronto que é sempre favorável, né? O wide receiver principal contra um linebacker é muito melhor do que se ele tivesse contra um defensive back no mano a mano, né? E nem no mano a mano tá, porque o Fred Warner ainda tá vindo lá de trás da linha de scrimmage. Então assim, a partir do momento que o quarterback viu que ele estava hot e viu esse confronto, que é a rota hot dele, e é um confronto que está numa situação favorável, fechou, clicou, é ali que vai ser o passe. Então, muita gente falou que nesse momento ele devia ter olhado para isso e continuado na progressão para olhar para esse outro lado aqui, que aí ele veria esse wide receiver que vai ficar livre aqui na frente. Tem várias coisas erradas nisso, né? Primeiro assim, não tem progressão numa situação de hot. O quarterback tá aqui, tem um fulano vindo aqui a 1000 por hora, sem bloqueio nenhum, louco para destruir ele, dar um no meio do peito dele e tentar roubar a bola, né? Jamais que o quarterback vai tirar os olhos desse cara, primeiro de tudo, né? Então assim, não tem uma progressão, né? O quarterback pré-analisa antes do snap de onde pode vir a situação de hot, e ele já tem pré-programado para qual é a saída de emergência dele nessa situação de hot. Não tem que ficar 1, 2, 3, não dá tempo de fazer isso, né? Então, assim, jamais que o quarterback ia lá abrir mão de uma situação que, além de tudo, é favorável para o ataque, né? Por que ele iria abrir mão de fazer o passe, né? Aqui não tem cabimento. Mesmo que fosse uma progressão, ele não ia olhar para trás aqui, porque mal ia dar tempo, né, dele fazer esse passe. Agora vamos supor que ele olhasse para trás. Por acaso esse jogador aqui está ficando livre, mas é porque houve um erro aqui de comunicação entre os jogadores dos 49ers na defesa, né? Se esse jogador aqui tivesse um pouquinho mais para trás aqui, essa rota já não estaria livre. E aí a hora que ele olhasse para trás, o deck olhasse para cá, ele não ia ver o jogador livre e ele ia ter tirado os olhos do pass rush aqui, que estaria chegando nele. Como é que ele faz? Isso é uma opção. Outra coisa que poderia ter acontecido é esse jogador aqui ter vindo para cá e esse daqui fosse cobrir aqui. E aí a hora que ele que o quarterback olhasse, ele ia ter a rota vindo aqui e o safety, ou o cornerback, não sei se é um safety ou um cornerback ali, estaria, né, exatamente na posição perfeita para fazer a marcação, e ele não poderia soltar o passe. Aí o que ele faz? Toma o sec, joga a bola fora, né, porque a pergunta que você tem que se fazer antes é a seguinte: você não sabe que o jogador vai ficar livre por causa de um erro da defesa. Nesse lado do campo aqui, como a gente viu lá no desenho, nenhuma dessas rotas daqui estava prevista para ser uma opção de hot. Então por que o quarterback vai virar e olhar para lá se não é uma opção de hot, e se a opção de hot dele está num confronto favorável? Não faz o menor cabimento. Se o quarterback vira para trás e o jogador está marcado, vamos dizer que ele desse uma louca nele e ele olhasse para trás, e aí ele vê o jogador marcado, o que ele vai fazer? Vai hesitar. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece se o quarterback hesita em uma situação de hot. Aqui não é a mesma coisa, porque o quarterback nem percebeu que ele estava hot, né? Então você vê que ele está olhando para o outro lado, né, que a gente falou de não estar olhando olhando aqui a progressão normal dele,
ele tá hot, mas ele não sabe que ele tá hot, né? Que é o pior dos mundos. O pass rush tá vindo nas costas dele. Se o jogador tivesse livre de imediato, ele ia dar a sorte. De qualquer maneira, ia soltar o passe. Mas o que a gente vai ver é que o alvo dele não fica livre de imediato. E ele dá uma pequena hesitada para soltar o passe. E aí é isso aqui o resultado da jogada. Ó, hesitou um pouquinho. A hora que ele vai soltar para o jogador estar livre, ele toma um tranco, fumble e touchdown. Então isso era o risco que o quarterback ia correr se ele fosse olhar para um lado sem ter a menor ideia do que ele ia encontrar para trás. Então nunca que o quarterback vai tirar os olhos do pass rush que está vindo livre. Vamos ver aqui, o deck fez certinho, vamos ver por esse ângulo de trás, dá pra gente ver bem o trabalho dele. Ele recebe o snap, checa aqui o pass rusher, né, como a gente falou, ó, o safety está vindo nele, ele está vendo que ele está hot, é a primeira coisa que ele tem que fazer, ele já identificou. Aí ele já parte aqui a gente lembra que ele está olhando para a rota hot dele, que é o CeeDee Lamb aqui. Vocês estão vendo que o Fred Warner estava aqui, né, ele está correndo para cá para tentar pegar o CeeDee Lamb aqui. Então tá perfeito para o quarterback, é o que ele gostaria, né? Uma opção de hot. Ele identificou que ele estava hot e já progrediu para a opção dele de hot. É o trabalho exato do quarterback. E aí vamos ver que ó, ele já imediatamente solta o passe, e aí e mesmo assim, mesmo ele fazendo isso super rápido, olha como o pass rush estava em cima dele, né? Então você imagina se ele tivesse virado para trás, provavelmente ele não conseguiria nem soltar o passe. Tinha uma grande chance daí ele tomar um sec, um fumble. Então assim, a partir do momento que ele está hot, qualquer coisa que acontece nesse outro lado do campo aqui, nas costas dele, onde ele não tem uma rota hot, é irrelevante, sabe? Então, podia ter 3 rotas livres aqui, o quarterback não vai virar para trás para passar por esses jogadores, porque ele já identificou que ele está hot e vai tentar bater o pass rush, né, a blitz, com as opções que ele tem ali na frente dele. A não ser que ele não tivesse opções de hot aqui na frente, a única opção de hot que ele tivesse fosse aqui atrás, como foi o caso numa jogada dos 49ers, do Brock Purdy, que eu analisei num vídeo recente. Vou até colocar aí no card para quem quiser, quem não tiver visto esse vídeo, se quiser ver. Mas ali era uma situação oposta dessa, né? Não tinha hot desse lado do campo e o hot estava nas costas do quarterback. Aqui não tem rota hot nas costas do quarterback e tem uma na frente dele, então não tem por que ele olhar para trás. E a gente vai ver que o passe quase que deu certo, né? Então não é que assim, tanto a decisão foi boa que foi por um pequeno detalhe que o passe não foi completo, né? Quase poderia ter recebido. O Fred Warner fez um trabalho excepcional na marcação. Vamos ver em close, ó, é muito, muito pouco mesmo que o passe não foi completo. Então tá aí. A gente viu que o deck fez o que tinha que fazer. Ele estava hot, buscou a rota hot dele e foi por um nada que não deu certo, né? O futebol americano é assim mesmo, especialmente na NFL, que as margens são muito pequenas. Então, às vezes, coisas de milímetros em 2 ou 3 jogadas acabam decidindo o resultado de uma partida. Nessa jogada em especial, o ataque dos Cowboys fez o que tinha que fazer, né, para tentar bater a pressão que os 49ers mandaram para cima do quarterback, e os 49ers executaram bem também, né, forçaram o quarterback a soltar o passe rápido e confiaram que o Fred Warner ia conseguir dificultar a recepção. Ele fez um trabalho sensacional, mesmo assim o CeeDee Lamb nada ali, não conseguiu segurar o passe. Então daqueles lances que 1 milímetro a mais que o passe fosse para frente, um passo a menos que o Fred Warner tivesse conseguido dar, teria mudado o resultado da jogada e talvez até o resultado da partida. Os times muito próximos em nível de qualidade, e aí o nível de execução no detalhe é que acaba decidindo o resultado da partida. Dessa vez foi a favor dos 49ers. Vamos ver se da próxima vez os Cowboys conseguem dar o troco. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa série. Se você assistiu os 3 vídeos, você ficou até o final aqui, meu muito obrigado. Se você não for ainda inscrito, por favor, se inscreve no canal. E semana que vem tem mais. Até a próxima, um abraço. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E se gostou, por favor, indique para os seus amigos. Até a próxima!